Olá, nesta videoaula a gente vai continuar falando sobre Shell do Linux, só que ao invés de ser uma parte prática, a gente vai conversar sobre a teoria, porque é muito importante compreender bem os tipos de arquivos e as permissões, já que tudo no Linux é considerado arquivo. Então vamos lá. O primeiro tipo de arquivo, que é o mais comum, são os arquivos regulares, que são caracterizados com aquele símbolo tracinho. O que é o arquivo regular? São arquivos texto, de imagem, vídeo, programa, todos os outros, mas uma definição melhor de arquivo regular é qualquer arquivo que não se caracterize como os demais que a gente vai conversar aqui na aula de hoje. O segundo arquivo mais popular são arquivos diretórios, que na verdade são arquivos cujo conteúdo são outros arquivos de quaisquer dos tipos, inclusive podendo ser outros diretórios. Tá? Depois nós temos arquivos dispositivos de bloco, que tem o Bzinho, porque são entrada e saída baseadas em byte, de byte a byte. Tá? A sua leitura, normalmente uma leitura sequencial. Outro tipo de arquivo são os arquivos de caractere, tá? Que são trabalhados de conjuntos de um único byte por vez, ou seja, de 8 em 8 bits. Normalmente são realizados para entrada e saída, como leitura de teclado, mouse, etc. Um outro tipo também bastante popular, como eu já comentei, é o socket, que é usado para comunicação bidirecional entre dois processos. Também temos o Named Pipe, ou FIFO, cujo símbolo é o Pzinho, que permite a comunicação de dois processos dentro do mesmo sistema operacional. Nós temos o link. Lembrando que link no Linux são de dois tipos, hard link e symbolic link. E esse L normalmente é quando eu estou falando desse link simbólico, que é um ponteiro para um outro arquivo já existente no nosso sistema de arquivo. Os hard links, na verdade, são duas referências para o mesmo inode, o mesmo bloco do disco. Então, depois dessa compreensão básica de tipos de arquivos, é importante a gente conversar um pouco sobre as permissões de arquivos. As permissões estão aplicadas a todos esses tipos de arquivos e são usadas para definir quem pode acessar um determinado arquivo ou diretório, mantendo com a segurança e a organização do nosso sistema operacional. As permissões são organizadas em três tipos, como eu ilustrei na aula prática. O primeiro delas é o usuário que é dono, depois o grupo do usuário dono ou o grupo que terá o segundo nível de privilégios e depois os outros, quem não é o dono e quem não é o grupo. Para entender melhor, quem é o usuário dono? É o proprietário do arquivo. Quem é o grupo dono? É o grupo que pode conter vários outros usuários e que vai ter aquele segundo conjunto de permissões. E outros são os indivíduos, todos os usuários e os demais grupos, que não se encaixam sendo o usuário dono nem o grupo dono de um determinado arquivo. Então, para cada um destes, usuário dono, grupo dono e outros, as permissões podem ter conjunto de letras, que pode ser a letra ou um traço. O R significa read, que é leitura, o W significa escrita, que é write, e o X significa execução, que é execute. Tá? As letras, elas correspondem ao número em hexadecimal, mais particularmente também conhecido como número octal, já que tem 3 caracteres. E se a gente considerar um número octal, o X equivale a 1, o W equivale a 2 e o R equivale a 4. Então, entendendo melhor aquele gráfico, eu tenho o tipo do arquivo, que pode ser traço, D, B, C, tá? Depois eu tenho as 3 permissões do dono, leitura, escrita e execução, ou pode ser apenas tracinhos, se o dono não quiser ter permissão nenhuma. Depois tem o conjunto do grupo e o conjunto de outros. Esse exemplo aqui mostra um arquivo onde eu tenho permissão plena de leitura, escrita e execução, tanto para o dono, grupo e outros. Mas um único conjunto de permissões pode ser feito da seguinte forma, seja para o dono, para o grupo ou para outros. Se eu não quiser nenhuma permissão, 3 tracinhos. Se eu quiser apenas leitura, R, traço, traço. Se eu quiser leitura e execução, R, traço, X. Se eu quiser leitura e gravação, R, W, traço. E se eu quiser as 3 permissões, ou seja, leitura, gravação e execução, R, W, X. Por último, eu montei uma tabelinha para a gente ver os números em binário do ligado e desligado e as permissões. Ou seja, se eu não quero permissão nenhuma, o binário são 3 zeros e o decimal é 0. Se eu quero apenas execução, é o traço traço X, que é o 001, ou 1 em decimal. Se eu quero apenas escrita, traço W traço, que é o 010 em binário, que equivale ao número 2. Se eu quero escrita e execução, traço WX, que é em binário 011,
que é em decimal o 3. Se eu quero apenas leitura, R traço traço, em binário 1, 0, 0, que em decimal é o 4. E se eu quero leitura e execução, R traço X, 101 em binário, que equivale ao número 5. E se eu quiser leitura e escrita, RW traço, que em binário é 110 e em decimal é 6. E por último, se eu quiser dar permissão plena, RWX, que é leitura, escrita e execução, que em binário é 111, que em decimal equivale ao 7. Então veja que as permissões são caracterizadas de 0 até 7 para cada um daqueles tipos, ou seja, para o dono do arquivo, para o grupo e para os outros. Então, essa videoaula, a gente só queria abordar esse tema. Até a próxima.